Então, antes de parada, né? Estava tratando dos valores nulos dos data frames. Como eu falei, né? Pelo amor de Deus, acaba de novo não. Esse código aqui, então ele vai estar trabalhando essas linhas nulas do nosso data frame, né? Então vamos estar rodando aqui. Só deixa eu ver se não vai ter que rodar tudo de novo. Beleza. Então vamos analisar o antes e o depois agora dos dados, né? Então, agora, por exemplo, 2019, não tem mais nenhuma dado nulo, né? Tá tudo zero. E 2023 também. Então, agora a gente vai começar já a fazer as análises gráficas dos nossos dados, né? Então, como comentei, a primeira análise que a gente vai fazer aqui são o headmap, né? Aqui, corrigir. O que é o headmap? O headmap o mapa de calor. Ele é uma análise gráfica para ver as correlações dos dados. Pô, beleza? O que é correlação? Correlação é uma métrica estatística, né? Onde que ela vai estar entre duas variáveis e ela vai estar mostrando quais são as correlações, tanto positivas quanto negativas desses dados. E esses dados dessa análise, ela vai de -1 a 1. Onde -1, quanto mais esse extremo, -1, quer dizer que esses dados têm correlações negativas, ou seja, um dado ele cresce enquanto o outro diminui, e quanto mais é o extremo do 1 positivo, esses dados têm correlação positiva, ou seja, enquanto um dado ele aumenta, um outro dado ele também aumenta, beleza? E dados com correlação zero, quer dizer que não tem nenhuma correlação entre eles. Então vamos estar analisando essas correlações, esse mapa de headmap, né? Então, aqui, estou puxando esses dois data frames, né, que já inicialmente, né, do data frame 2023 e 2019. Eu puxei aqui para calcular a correlação. Então, tem correlação 2019 é igual a numéricas 2019, que é a variável que eu chamei aqui em cima, para esse data frame especificamente só para análise, né? Esse ponto core é de correlação. Então, aqui, esse vai estar analisando todos os dados dentro do meu data frame 2019 e vai estar fazendo correlação. Se eu não fizesse o handmap, ele traz isso em forma de números somente, ele traz uma lista de números. Mas quando eu passo esses dados, né, essa variável, dentro do Seaborn de handmap, por isso que a gente importou o Seaborn, que é esse aqui, ó. Plot Figure Size, né, esse aqui é o tamanho da figura. Esse SNS é o Seaborn, que a biblioteca que a gente exportou, que dentro do Seaborn tem esse gráfico de headmap, né, de mapa de calor. Então, para o gráfico de headmap, eu preciso de quais argumentos? O data frame, que eu chamei aqui, né, já calculado com a correlação. Esse CMAP aqui, CoWarm, uma tabela de cores. Então, no caso, estou usando aqui esse CoWarm, né, de frios, né, como se fosse, sabe aquelas câmeras térmicas? É a mesma coisa. Então, está sendo essa paleta de cores aqui. Então, se a not true é para estar aqui uns dados, com esses números aqui dentro do gráfico, né? E aqui os títulos são uns aqui, e o restante é só, como vocês viram na aula de Matplotlib, título e tamanho, esse plot show são coisas básicas. Então só vai mudar de um gráfico para o outro esses detalhezinhos, como por exemplo o Seaborn do headmap. Então esse aqui é o mapa de correlação dos dados, por exemplo, de 2019. Então, olha como que... Deixa eu ver se eu comando isso em uma nova página. Beleza, consegui abrir uma nova página para a gente dar uma analisada melhor. Então, esse aqui é o mapa de correlação. Então, como a gente lê e interpreta esse mapa de correlação? Ao lado direito aqui, vocês podem ver que tem uma tabela gráfica de cores, onde, por exemplo, essa cor vermelha, ou seja, é o máximo de correlação. E o azul aqui é como se fosse mais frio, né? Então, esse negativo aqui vai estar tratando das correlações negativas. Nessa diagonal principal aqui, sempre vai ser por quê? Como eu falei, a correlação é uma análise estatística entre duas variáveis.
quando a gente vai ver a correlação entre a variável, por exemplo, TP faixa etária e TP faixa etária, a correlação dela vai ser perfeita, vai ser 1. Então, o headmap aqui, ele sempre dispõe os dados dessa forma. Na coluna direita aqui, né, vai estar na vertical, vai estar todas as variáveis, na horizontal também vai estar as mesmas variáveis. E aqui ele vai fazendo como se fosse um ponto a ponto, onde, por exemplo, a primeira variável aqui é a primeira variável aqui, é a mesma variável. Então, por isso que a união dessas duas colunas vai ser o valor da correlação. Então, por exemplo, eu tenho essa primeira faixa aqui, ela coincide, é a mesma variável. Então, por isso que o encontro aqui, ó, primeira linha com a primeira coluna, vai ser 1, que a correlação delas é perfeita. Já que a correlação dessa faixa etária com outro dado, por exemplo, aqui, com o estado civil, já é na próxima linha. Então, por exemplo, a segunda coluna com a primeira linha, temos a correlação entre a faixa etária e o estado civil. E qual que é essa correlação? 0,3. Perceba que está bem perto de 0. Então, não é algo que a gente pode chamar, não é algo que tem uma boa correlação. Por exemplo, faixa etária com cor ou raça. Tem 0,12. Então, também não mostra uma correlação muito clara, assim, ou seja, é quase nula. Então, por exemplo, a gente pegar a faixa etária com o ano de conclusão do ensino médio, né, esse conclusão curso, que é o ano que o aluno concluiu o ensino médio, tem uma correlação de 0,67. Já demonstra uma certa correlação negativa, mas uma certa correlação. Normalmente a gente sempre vai tentar trabalhar com os dados que tem uma correlação ou acima de 0,5 ou abaixo de menos 0,5, que seria uma correlação negativa. Nesse caso aqui, tem menos 0,67. O que isso diz? Há uma correlação negativa da faixa etária em relação ao ano de conclusão. Como assim? Como a gente pode interpretar isso? Ou seja, provavelmente quanto maior a faixa etária do aluno que prestou aquela prova, mais tempo ele tenha concluído o ensino médio. O que faz sentido. Por exemplo, uma pessoa que prestou a prova com 20 anos, provavelmente ela concluiu o ensino médio há uns 2, 6 anos. Uma pessoa que prestou a prova com 30 anos, por exemplo, então aí já temos quase 15 anos, talvez, de conclusão do ensino médio. Então, por isso que essa conclusão é negativa, certo? Vamos ver um outro dado aqui, por exemplo. Esse aqui tem uma ótima correlação. TP escola, que é se é particular, pública ou outro tipo, com ano de conclusão. Então, mais uma vez, aqui tem 0,9, uma correlação positiva, ou seja, provavelmente essas duas variáveis elas se correlacionam de alguma forma. Aqui temos, e aqui vai ler com todas as correlações presentes nesses dados, né? Então, por exemplo, esse aqui é o headmap do ano 2019. Então, aqui eu coloquei já algumas análises, provavelmente disso que a gente pode pegar, por exemplo, de correlações positivas. Temos um nota se não me engano, que é Ciências Humanas, com notas de linguagens e códigos. Até falando aqui. Então, esses alunos que têm boas notas em Ciências Humanas, normalmente eles têm uma boa nota também em linguagens e códigos. Isso é uma correlação positiva. Vamos pegar uma negativa aqui, por exemplo. Como eu falei, de faixa etária com conclusão de curso. Então, quanto maior a idade, menor a chance de estar concluído o ensino médio no ano do exame. Então, por exemplo, como eu falei, o aluno que prestou o concurso com 30 anos, normalmente ele concluiu o ensino médio naquele mesmo ano que ele prestou a prova, beleza? O outro, por exemplo, a nota de estado de redação tem uma correlação negativa de menos 0,48 com a nota de redação. Ou seja, o status da redação ela impacta negativamente na nota, podendo indicar o problema na correção ou anulação dessa redação. Ou seja, às vezes a pessoa que anulou a prova por algum motivo, alguma coisa do tipo. Beleza? Então vamos ver agora o Handmap de 2023. Opa, ele tem alguma particularidade aqui. Qual que é? Esse TP-ST conclusão em 2023, ele não tem essa coluna. Então por isso que nesse Handmap, ele tem essa linha vazia aqui, essa interseção vazia. Seria a interseção dos dados de conclusão com conclusão. Então, por isso tem essa cruz aqui e ela está vazia. Mas isso nada impacta
nas nossas análises futuras, beleza? Até porque a gente não utiliza em nenhum momento essa coluna para comparação. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma comparação desse ST conclusão em 2023 e 2019, iria dar erro porque em 2023 não tem esses dados. Então, mais uma vez, algumas correlações positivas de 2023. Temos, por exemplo, que notas de ciências humanas também elas têm muito uma correlação positiva com linguagens e códigos. Já a negativa, ela tem a faixa etária também bem próxima do que foi em 2019 em relação à faixa etária e o ano de conclusão de curso em relação ao ano que ele passou a prova. Então, alguns dados aqui eles tiveram umas correlações bem próximas aqui, né, entre 2019 e 2023. Mas vamos ver se isso se manteve ao longo da nossa análise exploratória. E a partir de agora, a gente vai estar fazendo a nossa análise aqui, já dos dados já em cima de comparações, né? E vamos ver algumas médias e comparações inicialmente. Então, dentro daquelas perguntas que eu mostrei para vocês lá em cima, vamos fazer a primeira pergunta, a primeira análise, que é a seguinte. Qual que é a média da redação por região em relação a 2019 e 2023? Então, sempre eu vou estar pulando essas etapas principais aqui, que ela está sendo a explicação do código, tá bom? Então, para não ficar repetitivo, eu já vou pular e já vou explicar em cima do código, para ficar mais didático. Mas depois, como falei, revejam esse documento, leiam a explicação linha a linha, tentem entender melhor. Às vezes, se tiverem dúvida, podem mandar mensagem lá no grupo, mas eu sempre, por conta de tempo, vou estar acelerando um pouquinho essa explicação. Então, o que eu fiz aqui? O código, como eu quero comparar dois dataframes diferentes e um certo, no caso aqui, quero calcular a média, quero saber a média de região de redação, de nota de redação por região, eu preciso fazer alguns tipos de artifícios. Quais são eles? No caso aqui, eu vou estar chamando duas variáveis primeiro, redação 2019 e 2023, aonde eu vou pegar os meus dataframes já catados, já equiparados com a quantidade de linhas. Eu vou utilizar esse método aqui, group by. O que é esse group by? Esse group by, ele vai agrupar os dados em relação a algum tipo de coluna. Por exemplo, como eu quero saber a nota de redação por região, então ele vai estar fazendo a análise por região federativo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, e ele vai agrupar, porque, por exemplo, se a gente analisar aqui como que está exposto no dataframe, só vou botar aqui em cima rapidinho, por exemplo, está aqui, ó, pegar aqui, nota a região federativa, né, unidade federativa, então está São Paulo, Bahia, Ceará, Tocantins, Minas Gerais. Então, ele vai pegar tudo que é São Paulo e ele vai agrupar. Tudo que é Ceará, ele vai agrupar. Tudo que é Bahia, ele vai agrupar em um grupo só. Beleza? E em relação ao que ele vai agrupar? Ele vai agrupar em relação... Deixa eu voltar aqui certinho o código. Ele vai estar agrupando, por exemplo, tudo que é de São Paulo em relação às notas de redação. Então, todas as notas de São Paulo de redação, ele vai pegar e fazer um grupo. Todas as notas de redação de Rio de Janeiro, eles vão pegar, vai agrupar no grupo. Como eu quero a média por região dessas notas, por isso que eu coloquei esse novo método aqui, esse ponto min. Min é de média, beleza? Então, eu vou estar fazendo esse mesma linha de código, tanto para 2019 quanto para 2023. Então, com isso, eu vou estar gerando um dataframe separado, somente com as médias de redação separadas por unidades federativas. É assim que a gente vai estar interpretando esse código. E agora eu vou estar juntando essas duas notas em um dataframe só. Então, como que eu fiz isso? DF, underline redação, um terceiro dataframe só com as notas de redações. Por que eu estou fazendo isso? Para não alterar o meu dataframe original, que no caso aqui é o dataframe 2019 sample, e o dataframe 2023. Então, para não alterar esse dataframe que eu vou estar reutilizando ao longo dos outros códigos, das outras análises, então eu vou estar criando esses outros dataframes baseados nesse dataframe original. Então, eu criei esse dataframe redação com as notas de 2019 e 2023. Mais uma vez, eu estou utilizando o Dropna para limpar alguns dados nulos, caso tenham ficado nessa indexação.
e estou resetando os índices dessas colunas. Como eu peguei uma data frame de 2019, ele tem lá 0, 1, 2, 3, 4, até a última linha. Como eu peguei 2023, ele também está pegando 0 até a última linha. Quando eu estou juntando esses dois data frames, no caso aqui, é como se tivesse 0 de 2019 e um 0 referente a 2023. Então, isso ia dar, na hora de puxar os dados, ele está conflito. Então, por isso, mais uma vez aqui, eu estou resetando esse índice, que agora vai ficar de 0 até a última linha, na ordem crescente normal. Beleza? E aí, agora aqui é só em relações... eu vou estar pegando, por exemplo, esse red.10, eu vou estar pegando as 10 maiores notas de 2023 e as 10 maiores notas agrupadas por 2019. Porque, como eu falei, tem todas as unidades federativas, mas eu não quero analisar todas as unidades federativas, eu quero analisar as top 10. Ah, eu quero analisar a top 15. Era só vir aqui, ó, mudar para top 15. Só que se eu colocasse 15 em 2019, teria que colocar 15 também em 2010. Tá? Então, aqui só uma nova linha de código para poder pegar somente os 10 primeiros valores. Mesma coisa para 2023. Ah, Russo, por que não tem 2019 aqui? Só tem 2023. Porque quando eu pegar como estou comparando entre 2019 e 2023, se eu pegar só os dados de 2023, automaticamente ele vai estar comparando com os dados de 2019. Beleza? Então não há necessidade de estar fazendo uma nova linha de código para pegar o top 10 de 2019 também. Quando eu puxar 2023, automaticamente ele vai puxar de 2019. Então aqui estou ordenando, né, do menor para o maior, no texto gráfico, tamanho da figura, o bar width é aquele espaçamento entre cada barra, daqui é a legenda, né, daqui é qual data frame que está utilizando, no caso aqui DF redação. Isso aqui são os parâmetros da nossa configuração do nosso gráfico. E aqui estado, nome do X-Label, Y-Label, nota média, né, então isso aqui são o nome dos eixos. E vamos ver como vai ficar esse gráfico. Então, olha só. Esse é o primeiro gráfico de análise que vocês vão estar vendo aqui. Então, olha só. Todas as linhas aqui, elas se transformaram nesse gráfico de análise. Deixa eu abrir uma nova aqui. Acabou ficando muito grande aqui. Opa. Gráfico errado. Então, esse aqui é o gráfico resultado do nosso data frame, comparando as notas médias de redação separada por unidade federativa. Então temos aqui o top 10, qual que é? Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, até São Paulo. Então esses são os top 10 notas e agrupados por nota de redação dos anos 2019, que está em azul, e 2023 em verde. Então daqui já pode começar a ver algum tipo de análise. Por exemplo, vimos que em 2023, Minas Gerais foi o que teve a maior média de notas por redação. Já, por exemplo, em 2019, a maior nota foi Rio de Janeiro. Só que, olha só, se a gente comparar os 2 anos, Minas Gerais foi o que teve o maior crescimento em relação entre os 2 anos. Então, saiu de 607 e terminou com 675, em 2023. Vamos pegar, por exemplo, São Paulo. São Paulo, em 2019, teve a média das redações como 592. Já em 2023 teve como 644. Então, São Paulo também teve um certo salto com a média das notas de redação. Então aqui a gente está vendo o top 10, tanto 2019 em azul, quanto 2023, de forma agrupada. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Vamos agora para uma outra análise. Como que seria a média da redação por sexo entre 2019 e 2023? Então, uma outra resposta que vai estar respondendo também. Pô, como que entre os gêneros masculino e feminino, quem que se desempenhou melhor na redação? Mais uma vez, aqui inicialmente tem toda a explicação linha a linha do código, né? E qual que é a característica que eu fiz aqui para poder analisar em relação às médias. Então, por exemplo, primeiro eu criei um data frame onde que eu tenho todas as notas e eu tive que fazer a média todas as notas, né? Porque como o Enem ele é analisado. Ele pega a nota de matemática, acho que é linguagem de código, de ciências naturezas, e redação, soma tudo e divide por 5.
No caso do nosso frame original, até no baixado, ele não tem as médias das notas. Ele só tem as notas acho que é bloco, que não é Enem, né, que é chamado. Então eu tenho que fazer uma coisa, fazer uma nova coluna somente com as médias de todas as notas. Então por isso que está aqui, ó, DF, média Enem, né, que é a coluna que estou criando aqui, média Enem. E o que vai ter nessa coluna? TF, nota de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos. Isso aqui é Matemáticas e não lembro o que quero ter. E nota de redação. Eu somei todas as notas e dividi por 5. Ou seja, o que ele fez aqui? Vou voltar lá, nossa da frame. O que ele fez aqui? É como se estivesse pegando essas 5 notas aqui, ó, essas 5 colunas, até aqui, mais a nota de redação, somasse tudo, divide por 5 e estivesse criando uma nova coluna aqui no final. Beleza? Vamos voltar lá o nosso código. Então é isso que eu fiz aqui. Então eu criei uma nova coluna somente com as médias. E agora aqui, mais uma vez, eu vou estar utilizando o group by em relação ao TP sexo, que é o masculino e feminino, como nossa variável, em relação ao médio de Enem, ou seja, a coluna TP sexo vai agrupar, vai somar tudo que é masculino vai analisar a média de Enem, tudo que é feminino vai analisar com a média de Enem também. E aqui está tirando a média. Beleza? Tanto 2019 quanto 2023. Porque eu quero a nota em relação aos gêneros desses 2 anos. Então, aqui já é a parte de gráficos. Então aqui eu já criei todos os meus dados que preciso analisar. Aqui já é a parte de gráficos. Então aqui é só configurações de gráficos normais. Que vocês já viram com o João na aula de Matplotlib livre. Então, se a gente rodar aqui, então a gente tem a comparação de médias do Enem entre homens e mulheres. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui uma nova aba. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o sexo feminino, em 2019, teve uma média geral de 512,9. Já em 2023, teve um aumento de 537,4 para 537,4. Já o masculino teve 525,4 em 2019 e foi para 540,5 em 2023. Então já teve um certo aumento entre os 2 anos. Né? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar a pandemia para justificar como um caimento das notas, a gente está analisando aqui que entre 2019 e 2023 não houve isso, pelo menos entre esses 2 anos. E uma coisa que eu esqueci de comentar, sempre que vocês forem gerar um gráfico, por exemplo, aqui no gráfico anterior também eu fiz essa coisa, é sempre bom vocês fazerem uma análise em cima desses dados. Então, por exemplo, aqui eu digitei um pequeno texto. O que eu interpretei desse gráfico, por exemplo, do gráfico entre homens e mulheres da média geral, eu coloquei aqui, ó. Observe-se um aumento de médias em ambos os grupos, com as mulheres passando de 512 para 537 em 2023 e os homens subindo de 525 para 540. Então aqui já tive alguns primeiros insights em relação ao gráfico. Por que é importante você fazer essas análises após cada gráfico? Porque depois que você for fazer o storytelling, fica mais fácil você fazer criar essa sua narrativa, né? Porque você já fez a análise. Então, no storytelling, você só vai pegar essa análise que você fez e vai criar a sua narrativa. Então, aqui eu levantei mais certa hipótese do por que teve esse aumento e essa disparidade. Então, apesar dos homens manterem uma média ligeiramente superior, a diferença entre os gêneros é pequena, como a gente viu aqui. Não é algo impactante. Por exemplo, em 2023, a média feminina foi de 537 e a masculina de 540. Então, temos ali mais ou menos 3 pontos de diferença percentual. Então, esse aumento pode indicar fatores como melhoria na preparação dos estudantes ou mudança na prova, o que impacta nos resultados. Então, esses insights iniciais, essas análises iniciais, é sempre importante vocês estarem fazendo ao longo de toda a análise exploratória. Agora, vamos dar uma analisada na diferença, por exemplo, aqui tem uma média geral, vamos dar uma analisada em relação à matemática, que eu acho que é uma das maiores vilões de todas para todo mundo. Então, mais uma vez, agora eu estou separando em relação ao TP sexo, eu vou estar analisando as notas somente de matemática, que é a coluna NU nota MT, como variável. Então, eu estou fazendo aqui, estou agrupando em relação e tirando a média
para esses 2 anos, né? Então aqui eu vou estar criando um novo data frame, que eu vou estar juntando tanto os dados de 2019 quanto de 2023, e aqui somente aqui já é a parte de gráfica, né? Então aqui estou definindo as paletas de cores para 2019. Eu quero que a cor seja Sky Blue, 2023 seja Light Green. Aqui já a parte de gráfica, né, que você já viu com o João. E aqui essa loja de gráficos, vocês vão perceber ao longo da aula, que ela não muda muito. O que vai mudar é justamente como a gente imputa os dados para o gráfico. Essa parte aqui sempre vai estar mudando, porque vai depender da análise que você está fazendo. Mas no caso aqui, para o gráfico em si, não. O gráfico, essas configurações do gráfico, você vai estar mudando, no caso, o nome dos eixos, né, e o título do seu gráfico. Então, se a gente rodar aqui, então a média por gênero de matemática entre os 2 anos, então temos aqui, em 2019, o feminino foi de 498 e o masculino de 516. Já no masculino, sai de 540, 2023 para 558. Então, qual que é a análise inicial que a gente tem em cima disso? Por exemplo, aqui. Então, o gráfico mostra um crescimento em ambos os gêneros, né? Os homens tiveram as médias superiores, passando de 540 para 558, e as mulheres de 498 e para 516. Mais uma vez, né, então, essa variação ela pode indicar, além de possíveis influências no formato de prova, também a disparidade de nota ela pode ser em relação, talvez, ao melhor desempenho ao longo dos anos. Então, aqui ainda está tendo esses insights iniciais em cima dos dados. Agora vamos para que eu julguei ser que mostrou mais disparidade, né, que é a questão socioeconômica dos dados, né? Então aqui a gente vai fazer um debate agora. O que impacta, né? Então a gente fez análise inicial por região, né, aqui em cima, né, quais foram as melhores regiões que se desempenharam melhor. Depois a gente fez uma análise em relação a gênero, né, feminino e masculino. E aqui agora a gente vai fazer uma análise socioeconômica, né? Então, vai tentar descobrir se os alunos que vieram de escola pública, escola particular ou privada, se tem realmente um certo impacto em cima do desempenho do aluno na nota final, na sua média final do Enem. Então, primeiro vamos fazer uma análise aqui. Vamos mudar o gráfico aqui. Pode demorar um pouquinho, porque por isso que já coloca a rodar aí. Desculpa, aqui acabou saindo coisa aqui demais, né? Mas tinha mais um gráfico ainda de comparação de gênero aqui. Então, isso aqui é um box plot, né? Em relação a mesma análise gráfica de matemática por gênero, só que aqui são barras, então aqui a gente vai começar a analisar por box plot. O que é o box plot? O box plot ele já se refere, já é um termo mais difícil, né? Eu até coloquei uma colinha aqui. Aqui a gente vai estar analisando não só a quantidade, né? Mas sim a gente vai estar analisando em relação à média e mediana e outliers. Então esse aqui vai ser um outro gráfico também muito comum que vocês vão estar analisando. Onde que a gente interpreta a média, mediana e outliers aqui? Essa linha aqui, essa caixa maior aqui, é onde se concentra as notas dos alunos. Então, por exemplo, aqui de 0, né, nota 0, até 1000, que é o máximo que o aluno pode tirar no Enem. Então, por exemplo, aqui, o 2019, do público feminino, dos alunos femininos, aonde se concentra essas notas? Então, essas notas vão estar se concentrando entre pouco acima de 400 até, vamos colocar aqui, 550, vamos dizer. Então, esse é o range de notas em 2019 dos alunos femininos. E essa linha aqui, dentro da caixa do boxplot, propriamente dito, é a mediana. Rubens, por que a mediana não está exatamente no meio da linha? Se você se lembrar lá do ensino médio, ou provavelmente na faculdade de vocês, se vocês forem de exatos, a mediana não necessariamente representa a média, né? Então, por isso que vocês podem ver que essa linha mediana aqui, ela não está exatamente no meio da caixa do boxplot. Então, no caso, a mediana aqui, desses dados aqui, ela está, vamos dizer, coloquei, vamos colocar 490, 500. Já no ano 2023, ela está ali na casa de 500 a 530, 520, por aí.
E o que são esses pontos aqui? Esses são os outliers. Como funcionam os outliers? Primeiro, vamos analisar esses dados aqui. Esses dados aqui é onde está a concentração da maioria dos dados do nossos públicos, no caso de feminino e masculino. Outliers, a gente pode interpretar como são aqueles dados ao acaso. Por exemplo, se a maioria dos dados estão aqui, entre 350 a 700, 750, por exemplo, há algumas pessoas que tiraram, por exemplo, 900, 800, mais de 800. Então, esses pontos eles são o que a gente chama de pontos fora da curva, propriamente dito. Então, esses são os outliers. Eles são pontos que não têm impacto na média, na mediana, porque são muito fora da curva, mas ainda assim são presentes nos nossos dados. Então, esses pontinhos são os outliers, beleza? Aqui eu coloquei um resuminho de mediana e dispersão, né, para vocês interpretarem o gráfico. Mais uma vez tem aqui uma análise em cima do gráfico, em cima do boxplot, né? Então, por exemplo, a gente pegar aqui comparando 2019 e 2023, observa-se que os homens tiveram notas superiores às mulheres, mas a mediana das notas aumentou para ambos os gêneros, ou seja, a mediana das mulheres de 2019 estava aqui na faixa de, vamos dizer, 500, foi para 530, vamos dizer. E o diário dos homens, vamos dizer, estava de 540 e a mediana foi para 580, por exemplo. Beleza? Agora sim, tratando só de fazendo uma análise socioeconômica de escolas públicas e privadas, né? Então aqui, igualmente eu fiz a comparação entre gênero aqui em cima, agrupando usando o grupo pai do TP sexo. Aqui embaixo, socioeconômica, aqui embaixo eu vou estar analisando, vou estar agrupando em relação à escola, também com a nota de matemática. Aqui só tem uma funçãozinha que eu coloquei para poder estar adicionando os valores às barras, né? Essa função aqui, ela normalmente não tem no Matplotlib, nem nada. Como a gente pode descobrir que função é essa? ChatGPT. ChatGPT, eu tenho uma função tal, do gráfico tal, e eu desejo que apareçam os números em cada barra, na barra. Porque se a gente rodar esses gráficos sem isso aqui, vou rodar aqui. Tá vendo? Fica difícil a gente analisar de forma numérica, interpretar qual é o impacto disso aqui. Então, se a gente colocar aqui essa funçãozinha, Ctrl Z, essa função já vai colocar o título, né, em cima de cada barra, os valores dela. Né? Então, já facilita a nossa interpretação gráfica. Então, mais uma vez, a gente comparar entre escola pública e escola privada, olha aqui já vai começar a ter as maiores disparidades em relação aos dados. Né? Então, por exemplo, em escola pública, tanto 2019 quanto 2023, a média das notas de matemática foi 507 e 506. Já em alunos vindo da escola privada, a média das notas de matemática é 621 e 631. Então, aqui já vai começar a ver algumas disparidades. Por exemplo, coisa que a gente viu algo tão alarmante em relação a gênero, por exemplo, em relação à pública e privada, a gente já consegue ter uma disparidade mais notória, vamos dizer. Então, eu coloquei aqui, né? Então, por exemplo, a análise em cima desse gráfico. Entre escolas públicas e privadas, nos anos de 2019 e 2023, os alunos de escolas privadas mantêm desempenho superior, né, com a média de 631 em 2023, muito maior, né, se a gente for colocar por ensino média, essa diferença de mais de 100 pontos é algo muito grande em relação a 506 das escolas públicas. Então, aqui já temos, inicialmente, qual insight pode tirar disso? Então, isso pode demonstrar uma diferença entre o tipo de escola, permanece alta, sugerindo, por exemplo, uma questão de infraestrutura como impacto nas notas. Então vamos comparar agora o desempenho em redação de escolas públicas e escolas particulares. Igualmente, eu só fiz da mesma forma que eu fiz para notas de matemática, eu fiz para notas de redação. Então olha só, de nota de redação é mais alarmante ainda essa diferença. Né? Enquanto que na escola pública
tivemos em 2019, 2023, 561 e 598 de média. Em escolas privadas, nós tivemos 727 com uma média de notas e 766 com uma média de notas de redação. Então, por exemplo, isso pode impactar, por exemplo, em escolas particulares é comum vocês terem uma aula específica para tratar somente de redação. Escola pública nem sempre tem isso. Ou às vezes por conta de professores, falta de professores, ou mesmo ter essa disciplina específica para tratar de redação. Então, isso aqui é um outro site que a gente já tem, como que o impacto que escolas particulares têm no Enem em relação às escolas públicas, né? Então, mais uma vez, sempre colocando uma análise prévia do que se interpretou do seu gráfico. Então, vamos ver agora como é a distribuição das notas de matemática em cima entre público e particular. Gerando aqui o gráfico. Às vezes pode demorar um pouquinho por conta do tamanho do dataset. Então, olha só. Igualmente, vimos lá nas notas em forma de barra, a gente está vendo agora aqui a distribuição, né? Então, vocês podem ver aqui, ó. Vamos voltar aqui no gráfico de matemática. Temos aqui em 2019 507 e 506 para as públicas. Aqui na dispersão a gente já consegue ver dessa mesma forma. Então, vamos dizer aqui é como se fosse 506 e 507. Essa seria a mediana aqui. Então, as notas se concentram principalmente nesse range aí de 450 até 650, vamos colocar assim. Mas as notas, elas vão de 350 até 750. E os outliers, né, das escolas públicas, tem acima, vamos dizer, colocar de 780 até 900 e pouco. Não necessariamente 1000, porque 1000 seria que até então teria uma pessoa que tirou nota 1000. Então, se alguém aqui tiver tirado nota 1000 em matemática, teria um pontinho aqui no 1000, coisa que nenhum dos dois casos tem. Beleza? Então, mais uma vez aqui também, porque tem zero aqui, então provavelmente é algum aluno ou um grupo de alunos que zerou a nota de matemática. Ou porque não foi fazer a prova no segundo dia, ou porque realmente zerou. Então, vamos agora ver a distribuição, igualmente, da nota de redação desses alunos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olha só. Olha que interessante. Quando a gente vai tratar as notas, né, o agrupamento é a mesma coisa que vimos aqui em cima, no gráfico de barras. Mas olha só que interessante. Tivemos mais outliers nos alunos vindo de escola pública do que nos alunos de escola particular. Ou seja, alunos de escola pública, por exemplo, em 2019, tirarem uma nota acima de, vamos colocar 800 aqui, são casos mais raros de acontecer, são outliers, né, do que em relação aos alunos de escola particular. Então, mais uma vez aqui, a gente consegue observar a discrepância entre o impacto que tem entre alunos de escola particular e pública. Vamos ver agora a distribuição, né? Já vimos aqui. Vou ficando repetindo. E agora vamos ver, acho que o que vai mais gerar impacto visualmente, pelo menos nos dados, né? Então vamos analisar agora qual foi o impacto da renda familiar dos alunos em relação à prova de linguagem. Antes disso, como que está sendo, dentro dos microdados, né, como que é visto essa questão de renda familiar? Como eu disse lá inicialmente, como uma forma de facilitar, os dados são agrupados em faixas, né? Então, por exemplo, os alunos que se denominaram como pertencentes do grupo A, eles não têm nenhum tipo de renda. Os alunos do tipo B, eles têm uma renda entre R$ 998 até R$ 1.320. Então, até os alunos que têm uma faixa de renda acima de... Aqui cortou. Só dar coisa aqui.
Mas aqui, por exemplo, o grupo que tem uma faixa de renda, né, familiar acima de R$ 26.000 é o grupo R, por exemplo. Então, isso é uma forma de facilitar na hora de colocar os dados, em grandes dados, né? Imagina, 5 milhões de dados e você especificar cada um o tipo de renda. Então, isso geraria algum tipo de complicações. Então, é mais fácil se agrupar por esses microgrupos, né? Então, no caso A, B, C, no caso que ele utilizou letras. Por que eu estou explicando isso? Porque na hora de a gente puxar o gráfico vai ser em forma de letra, que vai ser as faixas de renda. Aqui só para explanar, então, por exemplo, os grupos de baixa renda, que são considerados baixa rendas, é o grupo de A até E, né, o de renda mediana ou média renda, né, são os grupos do F até o L, no caso. O de alta renda é do M em diante, beleza? Então, agora eu vou gerar um gráfico aqui para análise de faixa renda, né, grupo de faixa renda, em relação ao impacto disso na linguagem de código. Deixa eu abrir uma nova página aqui. Então, olha que interessante. Aqui na vertical são as notas de linguagem de código, né, de 0 a 1000. E aqui na horizontal são os grupos familiares, né, a faixa de renda, de A até Q. Então, olha só que interessante. Azul é 2019, 2023 é verde. Olha só, os grupos que têm uma menor faixa renda, de A até E, que é considerado baixa renda, eles têm uma nota máxima, uma média, né, ali na casa do 530. Agora, os alunos que têm uma faixa de renda a partir do M aqui, que já é considerada alta renda, né? Vou voltar aqui, o que é o M? M a partir de 11.888 até 13.000. Até 13.000. Então, olha só, os alunos que são dessa faixa de M até acima de 26.000, eles já têm um melhor desempenho nas notas de linguagens. Ou seja, isso aqui a gente já consegue tirar um outro insight, que até eu coloquei aqui embaixo, que sim, os alunos que vêm de escolas particulares, principalmente que têm maiores faixas de renda, ou seja, maior poder aquisitivo, têm melhores desempenhos nas provas do Enem. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, observe que a faixa de renda aumenta as médias em relação às médias de linguagem, ou seja, quando maior faixa, maior nota do aluno em linguagens. Agora vamos analisar fatores de acesso à internet do aluno e as notas dos alunos em relação à ciência e natureza. Né? Então, será que o aluno que tem acesso à internet ou não impacta na sua nota de ciência e natureza? Então, vamos dar uma análise aqui. Então, em relação aos 2 anos, não tem uma discrepância muito grande, por exemplo, entre os 2 anos, mas tem uma diferença entre os alunos que tiveram acesso à internet e os que não tiveram. Por exemplo, os alunos que não tiveram acesso à internet para estudar ou o que for, eles tiveram em 2019 uma média de notas de 446, já em 2023 450. Não houve muita diferença entre um ano e outro. Ou seja, por exemplo, se a gente fosse colocar com uma pandemia como algum tipo de impacto, em relação a acesso à internet, sem acesso à internet não teve esse impacto significativo. Já os alunos com acesso à internet, eles tiveram em 2019 480, com uma média de ciência de natureza, em 2023 494. Entre um ano e outro não teve uma disparidade muito grande, mas entre os com acesso e sem acesso, ainda assim tem uma disparidade. Então, mais uma vez, e pode começar a enxergar aqui que o principal insight que impacta nas notas do Enem não necessariamente foi a pandemia, mas sim em relação ao socioeconômico dos alunos. E agora vamos ver aqui agora o perfil dos alunos que tiveram notas acima de 800, né? Então, como nós vimos aqui, com parte das notas de linguagens, os alunos que tiveram uma faixa de renda maiores, né? São os que tiveram as melhores notas de linguagens. Então, como que são esses perfis, então? Então aqui já está meio que traçando
o perfil dos alunos, né? Então aqui eu estou entre as colunas de faixa padrão, né? Então, mais uma vez, estou resgatando lá todas as colunas originais. Eu vou estar ordenando por top 5 em relação às notas de redação, como eu quero aqui filtrar por redação, com mais de 800 pontos, desculpa. Então, eu vou ter que fazer cálculo de média, de tudo de novo, e filtrar desse cálculo de média, pegar o top 5. Então, por isso que eu tive que fazer aqui, ó, top 5 2019, por exemplo. Eu estou puxando o DataFrame 2019 Sample, que é aquele que a gente tratou lá em cima. E esse Sort Fellows está ordenando em ordem crescente. Então, pela coluna média Enem, que é que a gente calculou lá em cima de ver as notas do Enem, eu quero que ele traga as 5 primeiras. Então, por isso está a Red 5 aqui. Se quisesse top 10, teria que colocar top 10 aqui. Eu quero os top 20 alunos, teria que colocar 20 aqui. Como se eu quero só o top 5, Red entre parênteses 5. Então, como funciona essa linha de código? Então, eu estou pegando os 5 primeiros alunos, né, dessa ordenamento aqui em ordem decrescente, desculpa. Por isso esse ascend igual a false, então eu quero o top 5, então eu tenho que pegar do maior para o menor. Então, se ascend aqui igual a false, vai ordenar de forma decrescente a nossa DataFrame. E o top 5 que é o novo DataFrame que eu nomeei. Igualmente para o 2023. E vamos ver como que, de maneira geral, como que são esses alunos. Né? Então, por exemplo, no ano de 2019, o top 5 alunos, eles tiveram... Oi? Vai ter intervalo? Eu estou acabando aqui já vai para o intervalo. Então, por exemplo, aqui na faixa etária, é na faixa etária de 2. Provavelmente são os alunos que entre 18 a 20 anos, vamos dizer. A maioria de sexo masculino, né? Então tivemos apenas um do sexo feminino que tirou uma nota acima de 800. Estado civil, todos solteiros. Se um aqui, se eu não me engano, é branco ou caucasiano, vai depender de como está escrito lá no dicionário. E o 3, se eu não me engano, são pessoas negras. Nacionalidade, todos são brasileiras. Esse ST Conclusão, eles são do grupo que até um ano depois da conclusão do ensino médio, eles prestaram a prova. Então, provavelmente são esse perfil aqui, são de alunos que concluíram o ensino médio, fizeram um ano de cursinho e fizeram a prova, e tiraram nota excelente. Então, esse 2 e 3 aqui são de particulares ou estrangeiras, né? Aqui, esse Q6 aqui é a renda. Então, vamos dizer aqui, ó, N são todos alunos dessa renda N, ou seja, mais de 26 mil, e J, P e H, ou seja, não é nenhum aluno de baixa renda nem nada. E aqui esses são os estados federativos, né? Então, tivemos 2 de Minas Gerais, se consigo jogar para o lado aqui. Tivemos 2 de Minas Gerais, 1 do Piauí e 2 de Goiás, né? O ano 2019 e a média, né, 850, 46, então tiveram todas ali na casa de 840 a 850 com média total. A mesma coisa para o ano de 2023, então ver que o perfil de alunos não mudou muito, né? A média que a maior nota foi 862, mas ainda assim, por exemplo, todos de escola particular, todos com a mesma nacionalidade, né? Todos também com a maioria se autodeclarando caucasiano, todos solteiros, só que agora os 5 top alunos foram todos homens. Aqui é um código só para a gente botar a forma de analisar, então, por exemplo, aqui já consegue ter a faixa etária, por exemplo, nos anos 2019. Foram 3 alunos de 17 anos e 2 de 18, então esse é o grupo 2. Um só feminino, todo solteiro. Aqui não tem a raça, por exemplo, olha a questão de renda, né? Então tivemos aqui a maioria de 7 mil a 13 mil, não, 5 mil a 13 mil, e a pessoa, né, do sexo feminina tem uma renda familiar acima de 19 mil. Já em 2023, esse cenário muda um pouco, igualmente, todos os alunos de 17 a 18 anos, e aqui a renda... tivemos 2 de 5 mil, acima de 5 mil,
Um de 9 mil, outro de 11 mil e um a um, uma renda acima de 26 mil. Então, mais uma vez, renda provavelmente é o fator principal que a gente teve de insight aqui, como que impactou as notas dos alunos, não necessariamente, não tanto assim a pandemia. E por fim, só que a validade de nota de redação, né? Eu acho que meio que está repetindo. Então aqui é só em relação à nota de redação em relação a gênero, não só em relação à escola particular, o público que a gente viu lá em cima, né? Então, por exemplo, aqui vemos que, por exemplo, em 2023, tivemos mais notas boas em redação do gênero feminino do que masculino, por exemplo. E aqui está a interpretação. Essa foi a análise que nós fizemos, né? Ficou alguma dúvida, manda no chat. Senão a gente vai partir para o nosso intervalo para ir para a nossa parte 2, com o Igor. Ficou alguma dúvida? Ficou algum comentário? Alguém tem alguma coisa? Pelo... Sem dúvidas. Então, beleza. Como eu falei, essa foi toda a parte de análise exploratória de dados que a gente fez agora. Então, daqui, o professor já tirou todos os insights que a gente pode ser suficientes para montar nosso storytelling. A gente analisou graficamente todos os nossos dados. Aí viu, por exemplo, que não necessariamente gênero é um fator que colabora como um impacto entre as notas, mas sim, assim a questão da renda familiar. Então, quanto maior a renda, como vimos aqui, quanto maior a renda, maior tende a ser a nota dos alunos. Então, com isso, com essa análise exploratória de dados, então a gente vai ter um intervalo agora de 10 minutos ou 5 minutos, professor? 5 minutos. 5 minutos? Beleza. Então, 5 minutinhos só também tomar uma água, tomar um café, e a gente vai vir para a segunda parte com o Igor, beleza? Para de gravar aqui.